falar palavrão era o incomum. E você ter uma linguagem mais curta era algo normal. Mas conforme o tempo foi mudando, os valores também foram mudando, e também com grande influência assim, nos meios de comunicação, entendeu? Porque depois que as pessoas tiveram acesso a streams, filmes que, assim, não tem censura, os palavrões eles começaram a entrar, assim, de uma forma dentro da casa das pessoas. Aquilo que era censurado pela TV, hoje, naquilo que é pago, não tem censura. Então, às vezes, as pessoas elas acabam se acostumando com aquilo dali. Se a TV, que é um meio que era bem mais restrito, tá liberando, então quer dizer que o mundo tá abraçando essa forma de ser e de agir. Então, Brasil. Tipo isso. Infelizmente. Então, muitas pessoas elas têm assim, como é que eu vou dizer para você, ser surpreendido quando elas se deparam com esse tema. Gentleman. O que é isso? O que isso vai fazer a diferença? Outro dia uma inscrita do canal, ela pegou e veio perguntar, mas o que esse tal de gentleman aí vem fazer? E quando a pessoa ela entra nesse mundo, porque assim como o rock, por exemplo assim, um roqueiro, você chegou e encontrou um roqueiro na rua, você tem como identificar um roqueiro? Tem, com certeza. Você tem, né? Porque o roqueiro, ele tem a forma dele de falar, ele vai ter a forma dele de se vestir, ele tem um comportamento, ele tem um meio dele, então, ou seja, também é um mundo, é um estilo de vida. Tem a sua tribo, né? E cada tribo tem o seu estilo de viver. Tem o seu estilo de viver. O gentleman também, ele é a mesma coisa. Quando a pessoa ela entra dentro desse mundo aí, eu te garanto que ela não quer sair, porque ela só tem benefícios para ela. Eduardo, eu tô acreditando que depois de hoje nós vamos formar a tribo dos gentlemen aqui em Vila de Carva. Isso vai se espalhar pelo mundo. Vamos dominar o mundo de alguma forma. Mas, calma lá, você tá acelerado, meu amigo. Aqui no Pod Vaz é diferente. É diferente. É diferente. Bem. A gente vai começar como sempre. Como sempre. A pergunta que não quer calar. E aí, nasceu ou não nasceu num berço de fogo? E aí, a trajetória para chegar ao gentleman, né? Eu tenho certeza que você quer saber disso. Vamos lá. Com certeza. Assim, eu não nasci assim no berço evangélico diretamente. Porque a gente tem o costume de dizer assim, né? Nasceu na igreja, né? O que é o nascer na igreja? Você é ali, desde criança, é levado para a igreja, é criado, tal. Não, eu não nasci no berço evangélico, dessa forma tradicional, digamos assim. Mas a minha mãe, ela me criou no evangelho. Como é que é isso? Ela me criou dentro dos princípios, me ensinando o que é o certo, o que é o errado, me falando sobre Deus. Eu conheci sobre Jesus, sobre a pessoa de Cristo Jesus, através da minha mãe. Então, a minha mãe me ensinou sobre a pessoa de Cristo. Minha mãe me ensinou sobre os valores. Uma coisa interessante que minha mãe ela me ensinou sobre valores, e isso foi algo muito importante para mim, para agregar dentro do conceito de gentleman, foi 3 regras que ela pegou, ela me ensinou. Isso desde de novo. Ela me ensinou o seguinte, o homem, ele não trai a mulher, o homem não bate em mulher e casamento é para sempre. Então, ela sempre me criou com essas 3 regrinhas. E ela me ensinou aquilo que ela conhecia dentro da Bíblia, dentro do Evangelho. Mas eu não fui criado na igreja, assim, participando, sendo batizado, eu não fui. E por não ter sido criado dentro da igreja, quando eu cheguei a ser na minha fase da adolescência, mais ou menos assim, da adolescência para a juventude, eu peguei e me desviei daqueles princípios que a minha mãe ela tinha me ensinado. Então, acabei conhecendo a bebida, acabei conhecendo o fumo também, e assim, comecei a fazer muitas coisas a quais não me orgulho. Sim, entendeu? compreendo. Coisas que, assim, eu acredito que não edificam qualquer pessoa, não traz nenhum benefício, independente da pessoa ela ser cristã ou não. Não, com certeza. E o que acontece? Mas como é que eu peguei, então, eu me converti? Vamos dizer assim, que eu tive o meu segundo contato com Cristo, porque minha mãe me apresentou a Jesus, mas eu ainda não tinha entregado a minha vida a Ele, me convertido realmente. Eu conheci a Jesus plenamente através de um tio meu.
Para você poder entender a minha conversão, tem que contar um pouco da história dele. Por quê? Meu tio também, esse meu tio, se ele foi criado na igreja, desde pequeno pela minha avó, batizado, estava na igreja tudo certinho, só que chegou um tempo que ele pegou e saiu da igreja, saiu do caminho. E assim, quando ele estava no auge vamos dizer assim, da vida dele, financeiramente, fazia academia, tinha os negócios dele, então ele estava assim, bem estruturado, só que ele não estava no caminho do Senhor. O que aconteceu com ele? Ele teve uma enfermidade na vista dele que tirou a sua visão. Isso com ele com seus 20 e poucos anos de idade. Então, ou seja, aquele homem que ele estava no auge da idade, no auge da carreira, digamos assim, agora se encontrou cego. E o que ele pegou, ele fez? Meio que ele se isolou, entendeu? E ele foi morar ao lado da minha casa. E justamente nesse período a qual eu, estava fazendo essas coisas que eu falei com você. Só que, ele não estava na igreja, mas ele, quando estava, ele era um missionário, ele era um servo de Deus. Então, era uma pessoa que tinha muito conhecimento da palavra de Deus. E um dia eu cheguei em casa, assim, eu cheguei muito bêbado mesmo, e cheguei assim, saí vomitando a sala todinha. Eita, não sei como é que é isso. Eu também não nasci no berço de fogo. Misericórdia, né? E quem teve que limpar ali foi minha mãe. E ele é cego, mas não é surdo, né? Então, ele, lá na casa dele, ele escutou, porque a casa dele era colado na... Sim, parede com parede, Parede né? com parede ali, colada na minha. E ele escutou. E assim ele pensou na cabeça dele, né? No caso, ele diz que pensou, mas hoje a gente sabe que quem falou foi o Espírito Santo, né? Mas aí ele pensou assim na cabeça dele: pois, se eu não fizer alguma coisa por esse rapaz, ele vai acabar morrendo. E eu tenho que confessar para você, Rafael, se eu continuasse naquela vida ali, hoje eu não estaria realmente vivo, porque o caminho que eu estava levando, as amizades, as coisas que eu estava traçando para a minha vida, aquilo dali, o final era a morte. A gente falou de tribo aqui, certo, Eduardo? E assim, quando você estava afastado do evangelho, né, por mais que você não fosse oficialmente cristão, sim, mas em que tribo você se encaixava fora da igreja, fora do evangelho? Que tribo, então? Você fala dentro de um contexto assim do mundo. Exemplo, você era o quê? Pagodeiro, roqueiro, funkeiro? Então, eu era roqueiro. Eu conheci o rock e eu fui, assim, realmente um roqueiro muito, assim, digamos, fervoroso, entendeu? Sim, sim. Levei realmente ao rock ao pé da letra. Porque há uma diferença entre você gostar de rock, de você ser eclético, que é aquele tipo de pessoa. Hoje você não tem assim, muito esse conceito assim de, como é que você fala, de um gênero definido. Hoje as pessoas adotam mais aquele estilo eclético, né? Que é o quê? Ela escuta rock, escuta pagode, escuta funk. Hoje o que está na alta é o sertanejo, mas então ela escuta de tudo. Sim. Mas no tempo que eu era mais novo, realmente parecia que era realmente essa divisão de tribo. Tanto é que não se misturava funkeiro com roqueiro. Sim, sim. Não tinha essa coisa. Então eu levava realmente o rock ao como é que se fala? Ao pé da letra mesmo. Era, como é que se fala? Anel no cinco dedo, pulseira, até aqui, brinco, piercing, entendeu? Você era todo transformado, então, né? Meu amigo, se tu vê uma foto minha, daquela época, e fala: não, isso aqui não é a mesma pessoa. Não tem... É outro cidadão. Não tem nada a ver com o Eduardo. Não tem nada a ver. Até o cabelo de louro eu pintei, entendeu? Porque tinha uma banda chamada Linkin Park. Eita, aí tinha um personagem chamado Chester. O personagem não, o vocalista. Componente, né? O vocalista da banda é o Chester. Até falecido ele hoje, né? Sim. E tem um clipe dele que ele justamente estava assim, entendeu? Com o cabelo louro e todo espetado, com um Saiyajin. Era um Goku da vida, só que do rock. Era um Goku da vida, com o rock. Eu falei: não, pô, vou seguir o espaço desse cara aqui, ó. Vou ficar igual, vou colar na dele. Então eu seguia, eu era assim, fascinado ali. Então todo estilo que ele colocava, eu pegava e colocava. Então assim, eu levava o rock. Era fã mesmo do... Sim, entendeu? Mary Manson, Slipknot, Quid, Linkin Park, enfim. Outras. E vou te falar uma coisa, gente. Não é preconceito, não é bordão de crente, não, tá? É um fato. Para você que acompanha o pastor Daniel Lopes, né, que fala muito sobre religião, fala muito sobre satanismo, fala muito sobre geopolítica, principalmente,
ele fala que também era roqueiro e fala justamente que essas bandas são todas devotas mesmo ao satanismo. Sim. E fazem pacto para ter sucesso, né? E as músicas delas só atraem negatividade, né? Maldição para dentro de casa. Isso aí é declarado, porque o que acontece? Eu sou estudante de história, né? Sim. Então ainda não estou formado ainda, mas estou quase me formando, se Deus permitir. E assim, se você for estudar na história, você vê ali que o pai do rock, muitos consideram o Elvis, mas não é o Elvis, né? Sim. O que acontece? O pai do rock mesmo, ele foi um homem que ele fez um pacto, entendeu? Com Satanás. Isso aí é declarado, isso aí não é nem teoria escondido, né? Teoria da conspiração, nem nada. Não. Se você colocar, você tem ali, eu me esqueci qual é o nome dele agora, mas ele realmente é chamado pai do rock mesmo, entendeu? É Jimi Hendrix? Eu acho que é isso aí. Aí ele tem até um depoimento dele que ele falou assim, o seguinte: depois que ele fez o pacto, o diabo ele pegou, ele deu como é que você fala? Esse estilo para ele. E ele falou que quando ele começava a tocar, as mulheres parecia que ficavam em transe. Ele diz com essas palavras assim: eu não entendi o porquê que isso estava acontecendo, mas gostava muito do que elas faziam, entendeu? Então, mas ele, não teve muita repercussão. Por isso que ele não é nem conhecido. Quem ficou marcado realmente como o pai do rock, que pegou esse estilo todo, foi o Elvis, e quem, vamos dizer assim, levou o rock para o mundo dessa forma foi os Beatles, entendeu? Mas se você for ver ali, dentro da história, se você quiser, a gente pode até num outro podcast a gente só abordar. Sim, com certeza. Seria um tema muito interessante. Eu acredito que os nossos inscritos também gostariam muito de saber dessa história. Sim, porque mais a fundo. Se você for ali, você vê, por exemplo, quem foi o mentor dos Beatles, entendeu? Que foi... Aleister Crowley? Exatamente, isso aí mesmo. Foi homenageado na capa dos Beatles, inclusive. Não só dos Beatles, como também de diversos outras bandas, né? Sim. De rock. E o tema dele era o seguinte, entendeu? Ele disse que isso aí foi dado pelo próprio Satanás. Ele falou assim, faz o que tu queres como tu quiseres, entendeu? A lei do Telemann, né? Exatamente. Esse era o foco dele. E eu, como roqueiro, eu seguia isso. Então você imagina, dentro dessa gama aí, dentro desse conceito que eu falo, é um estilo de vida. As pessoas adotam estilo de vida para ela. E eu adotei isso para mim. E esse meu tio, vendo que eu estava nesse meio, nessa vida, ele falou assim, não, poxa, eu vou ter que arrumar um jeito. E ele assim, mesmo cego, fora da igreja, ele chegou um dia para mim e falou assim para mim: ô Eduardo, você não gostaria de pegar e estudar a Bíblia, não? Aí eu peguei e falei com ele: sim, não tem nenhum problema, não. Mas assim, só me responde, como é que o senhor vai fazer? O senhor não enxerga? Como que eu vou estudar a Bíblia com o senhor? Mas você aceitou assim de boa? Eu aceitei porque, eu já tinha uma convivência com ele, conhecia a história dele agora tu pensa, imagina só, o rapaz, ele é cego e ele vem para te ensinar a Bíblia e pregar o evangelho para você. No mínimo você tem o quê? A esperteza de que... Uma curiosidade, né? Tipo assim, sim. Como é que vai se dar isso, entendeu? No mínimo você tem isso aí, não. Então fica naquele, não, como é que vai ser isso aqui, entendeu? Então me despertou, por que ele falou isso, entendeu? Do nada, de chegar para mim e me oferecer para estudar a Bíblia. E eu estudei. E nisso que eu estudei a Bíblia, aí o que acontece? Eu conhecia sobre Jesus, mas aí eu fui conhecer agora sobre a pessoa dele. Sobre o que ele fez, sobre os milagres dele, entendeu? Sobre os feitos. Eu fui conhecer sobre os ensinos de Cristo Jesus. Então, aquilo que a minha mãe, ela tinha me dado uma palhinha, esse meu tio, ele pegou, ele aprofundou a mais. E o que acontece? Eu comecei a ver que aquela vida que eu estava levando realmente não dava para mim, porque você não precisa pedir para o diabo ele sair da tua vida. A única coisa que você precisa fazer é convidar Jesus para entrar. Porque quando Jesus entra, automaticamente o diabo ele pega, ele sai. Então, o que acontece? O que diz a palavra, né? Ninguém pode servir a dois senhores, Ninguém pode servir a dois senhores. Então, quando eu comecei a estudar a Bíblia, automaticamente a minha mente ela começou a mudar. Então, ele me deu um chamado estudo bíblico. Então, assim, tinha vários temas e a gente estudou ali.
E no final daquele estudo ali, aí fui ver aquele grande estudo, que era o estudo do quê? Do batismo. E, cara, aquele estudo eu fiquei encantado, cara. Aí, quando eu vi ali a história de Filipe e aquele eunuco, e aquela pergunta dele, cara, foi aquela que não me marcou. Ele falou assim, o que preciso fazer para ser batizado? Aí o Filipe fala, não, você só precisa crer. Aí depois que eu terminei o estudo, tudo, eu cheguei pro meu tio e falei, e tio, e agora? O que eu faço? Entendeu? Terminei, e aí? Ele falou, agora você vai falar, você vai procurar, entendeu? Uma igreja, e o que acontece? Ali você vai pegar e vai se batizar, entendeu? E foi justamente o que eu fiz. Aí eu cheguei na igreja, fui lá, me apresentei e tal, na igreja as pessoas não me conheciam, entendeu? Eu falei, eu quero me batizar. Você quer batizar, mas você tem que passar por uma preparação primeiro. Era a mesma igreja que você está hoje? Isso é a mesma igreja que eu estou hoje. Hoje eu sou, o que acontece? Faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila de Cava. Sim. Então, na época, eu cheguei na igreja e a Igreja Adventista ela tem esse costume de dar um estudo bíblico, um preparatório, para a pessoa ela poder se batizar antes, entendeu? Para, tipo assim, a pessoa não chegar e, tipo, não saber, não ficar perdida. Então, eu já tinha recebido esse estudo bíblico. E eu falei, poxa, eu quero me batizar. Ele falou, não, mas você tem que receber um estudo bíblico, né, primeiro e tal. Eu falei, não, mas eu já recebi. Eu falei, recebeu, mas de qual membro aqui? Eu falei, não recebi de um membro daqui, não. Mas de quem é? Não, é um do tio meu que é cego e está afastado da igreja. Então... Eles não aceitaram da mesma forma. Não, aí o que acontece? Tudo bem. Aí o que acontece? Uma irmã conhecia esse meu tio do passado. E o que acontece? Falou, não, se foi por esse aí, foi um grande missionário, foi um grande servo de Deus, ele não está no caminho hoje, mas se ele ensinou, então tá certo. Aí tudo bem, marcaram meu batismo, fiquei todo feliz, né? Cheguei lá pro meu tio, falei com ele falou, aí eu falei, poxa tio, então, aí já tava combinando com ele pra gente poder ir, ele falou, não, mas eu não vou não, pô. Eu falei, o senhor não vai? Aí ele disse, não tenho nem como ir, Eduardo, o que acontece? Quando o pessoal me viu lá, o pessoal me viu no meu auge, eu estava enxergando tal, agora eu vou chegar lá, as pessoas vão me ver cego tal, eu não quero, entendeu isso? Eu falei, poxa, você me apresenta a Cristo Jesus. Entendi. Eu vou lá, eu me converto, entrego minha vida a Cristo, no dia do meu batismo só não vai? Ele falou, não vai. Eu falei, poxa, eu fiquei entristecido, mas o meu compromisso era com Cristo, não era mais com ele naquele momento ali, naquele momento eu tinha entregado minha vida a Jesus, mas aí tudo bem, mas aí nesse período, entre o que foi marcado o meu batismo até o dia do batismo, o Espírito Santo começou a incomodar ele, né? Acomodar assim, entre aspas, né? Dizer, né? Que o Espírito Santo, ele toca nosso coração. E aí, o Espírito Santo começou a trabalhar na mente dele. Você deu estudo para ele, você não vai no batismo dele? É isso mesmo? Tipo assim, aquilo que você tinha falado para ele, o Espírito Santo fez ressoar na mente dele, né? Ecoar e tipo assim, isso ser realmente um incômodo, né? Porque, poxa, realmente, né? Fui lá, dei uma força. E eu acredito que aconteceu alguma coisa com ele quando ele foi lá assistir teu batismo. E o que acontece? No dia do meu batismo veio a surpresa. Aí ele falou, não, Eduardo, eu vou. Aí não só ele foi a minha tia também, minha prima e foi a minha mãe. Todos não estavam no caminho nesse dia. Eu me batizei. E no dia do batismo foi feito um apelo. E esse apelo eles não conseguiram resistir. Então, ele, nesse dia, ele pegou e entregou a vida dele a Cristo Jesus de novo, entendeu? Foi lá na frente, aceitou o apelo, foi com a minha tia, minha prima e a minha mãe. Eu me batizei dia 17 de dezembro de 2005. Quando foi 2006, eu não me lembro se foi janeiro ou fevereiro, eles já estavam entrando na água já e sendo batizado também. Então, ele hoje, pela glória de Deus, ele é um missionário lá em Minas Gerais. E nossa, aquilo que para ele, entendeu, era um obstáculo, hoje é o que faz ele ganhar almas. Tipo, ele vai para um local assim, ele monta uma igreja ali, ele leva, e quando ele vai, ele bate lá na porta da pessoa para poder pregar, a pessoa vai assim, quando vê que é cego, no mínimo a pessoa para ouvir, entendeu? Sim. Então, ou seja, aquilo que era ruim, Deus ele transformou em algo bom, em algo bom. Então, você já ganhou muitas almas para Jesus. Uma vez ele pegou, me mandou um vídeo, tinha 15 pessoas mais ou menos, eu acho, que ele tinha ganhado, tinha pegado e descido as águas, acho que eu já perdi. Nossa, mais de 15...
Eita. Não. Esse é um pescador de homens com arrastão mesmo, né? Não, Assim, com força. Isso nesse dia, nesse tempo, aí ele já ganhou muitas almas mesmo. Graças a Deus. E hoje o que acontece? Ele é um missionário e assim, a cegueira dele, o que acontece? Não o atrapalhou. Porque se você for conversar com um cara sobre tecnologia, ele entende sobre tecnologia, ele teria até mais do que eu, entendeu? Sério? Às vezes eu não sei se... Porque ele dizia assim, né? Quando você perde o sentido, apria o outro, né? Isso. Eu acho que ele perdeu a visão e apriu a mente, entendeu? Ele tem quase a Bíblia toda de cabeça. Você chega, conversa com ele e ele tem. E, então, assim, foi assim a minha conversão. Você vê que foi uma conversão meio que atípica, né? Sim, porque diferenciada, realmente. Deus, ele usou um homem cego, afastado da igreja, para poder levar uma outra pessoa, entendeu? Que já estava já quase... se destruindo, né? Se destruindo, exatamente. Completamente. E, graças a Deus, tanto eu quanto ele estamos na igreja. E aí ele brinca comigo. Ele fala assim, Eduardo, eu levei você para a igreja e você me levou. Um levou o outro. Um levou o outro. Tá, entendeu? Certo. Eduardo Áviles. Gente, Áviles. Esse aqui é o meu amigo, esse gentleman. Olha, falei certo? Falou, gentleman. Olha, gentleman. Gentleman. É um amigo de longa data e também escritor, influencer. Isso. Né? Mas o que? Cantor e compositor. Só gente de pura nata. Como é que é essa trajetória aí? Como é que isso surgiu na sua vida, Eduardo? Assim, quando eu peguei e me converti, entreguei minha vida a Jesus, então assim, houve assim a primeira mudança realmente na minha vida. Mudança de pensamento, mudança de comportamento, porque foi a primeira mudança que eu tive de forma de falar, porque antes eu falava palavrão. Se você converte, você tem que pegar e mudar. É aquela máxima, né? Aí acordei com o pé esquerdo hoje, aí já a boca fica suja no automático. Com certeza, vira chamada privada, né? Mas... Jesus, gente. Só Jesus. Mas aí, quando a gente se converte, a gente tem que mudar. Infelizmente, Rafael, hoje em dia isso não é muito assim, comum. Infelizmente, muitas pessoas elas dizem que se converte, mas você não vê assim uma mudança. Uma transformação. Né? O que Paulo chama de metanoia, né? Exatamente. A mudança de mente. Uma mudança de mente. Mas só que, tipo, no tempo que eu me converti, isso era muito comum, entendeu? A pessoa ela tinha uma mudança. Então, por exemplo, se eu era um roqueiro, quando eu peguei e me converti, automaticamente eu não poderia manter o mesmo estilo, a mesma forma de falar, porque não vai. Eu, a princípio, ainda continuei, mas aí um dia eu cheguei, fui no salão de beleza cortar o cabelo, e a mulher pegou e falou assim para mim, você é roqueiro? E eu me senti mal, porque eu já estava batizado. Eu já estava atuando na igreja e tal. Então, ou seja, ela não conseguiu enxergar Cristo em mim. Então, isso pegou e me mexeu um pouco comigo. Então, foi quando eu peguei e resolvi, assim, mudar a minha forma de falar, a minha forma de me vestir, para que as pessoas elas pudessem me reconhecer como um cristão. Claro que a gente sabe que o seguinte, que não é a roupa em si, nem, como é que você fala, o estilo que vai definir o cristianismo da pessoa. Mas, assim, faz parte. Uma vez ouvi alguém pegar e dizer assim, só o seguinte, roupa não leva ninguém para o céu. Mas aqueles que são do céu sabem como deve se vestir. Exatamente. Então, se a roupa ela não vai fazer diferença em si, porque quando a gente for para o céu, Deus ele vai nos dar uma nova roupa, nem com essa roupa a gente vai. Mas a pessoa ela tem que olhar para um cristão e tem que enxergar a identidade desse cristão. Exatamente. Então aí começou as mudanças na minha vida. Eu batizei, eu tinha 15 anos de idade. Quando eu tinha 17 anos, aí, assim, Deus ele pegou e falou comigo assim, queria chegar um momento na minha vida a qual eu iria honrá-lo através dele com gravação de vídeos e através da música e através da escrita.
Detalhe, né? Naquela época nem existia essa questão de YouTube, internet, essas questões não eram tão divulgadas. Não, quer dizer, não eram divulgadas assim. E se tinha internet, era blog, né? Isso foi em 2007. Quando Deus ele falou comigo, me deu essa revelação, eu tinha 17 anos, foi em 2007. Então, assim, a gente se usava ainda antigo Orkut. Exatamente. O extinto, Orkut. entendeu? O Orkut ainda. O YouTube tinha 2 anos que tinha sido lançado, que ele foi lançado em 2005. Olha aí, pra vocês verem como é que a gente é tiozão mesmo, hein, gente? 2000 e quanto? 2005 o YouTube 2005. tinha sido lançado. Muito adolescente hoje estava sonhando em nascer ainda. Eu tava muito adolescente, não conheceu ainda essa fase. Mas assim, o interessante é que é o seguinte, cara. Mas Deus ele pegou e falou, e naquela época eu não entendi. Por que Deus ele falou que eu iria honrar ele, entendeu? Através de gravação de vídeo, através da música e através da escrita. Sim. Então, que eu sei que eu seria um escritor. E, tipo, na época, essa facilidade que nós temos hoje para você gravar. Poxa, na época, o celular que tinha era aquele celular que ficava azul. Lembra um celular que a tela era azul? É. Então, não era nem celular para você poder... É que daí não tinha nem a possibilidade de você fazer um vídeo decente. Não, acho que o mais avançado que tinha na época, nesse tempo, aí era o V5, né? Então, você imagina, que até foi extinto. Mas, conforme o tempo foi passando, aquilo que Deus ele me deu aos 17 anos, foi sendo estruturado. Sim. Então, daí, eu falo com você que começou a minha trajetória. Porque na época que Deus me falou, não existia a possibilidade de eu ser aquilo que Ele pegou e disse que eu iria me tornar. Mas, conforme o tempo foi passando, tudo aquilo que Ele disse para mim que eu iria me tornar, começou a se tornar acessível. Então, ou seja, a gravação de vídeos, a música e a escrita. Então, a minha trajetória como influenciador digital, cantor e escritor, começou numa época que eu não tinha nem os recursos para fazer isso. Então, eu acredito que Deus ele tem um propósito com isso, porque senão ele não me daria as ideias, entendeu? Por exemplo, as ideias que eu tenho hoje dos canais, as coisas que eu trabalho, Deus me deu aos 17 anos. Entendeu? O tema pro canal. Aí eu ficava pensando, Deus me falou que eu ia gravar vídeo. Aí eu pensava assim, como é que eu vou gravar isso? Aí me deu a ideia, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou gravar DVD. Lembra que as pessoas gravavam DVDs e assim, gravava vídeo? Era o sonho, né? Ser um pregador e ter um DVD gravado para poder você sair vendendo pelas igrejas. Exatamente. Então eu achava que isso era que Deus estava falando comigo. Aí na questão da música, aí Deus ele começou a me dar músicas nessa época. Foi na época, justamente nesse período que começou a vir inspiração. Quando vinha inspiração, eu já escrevia, já estava a música já pronta, já com a melodia, entendeu? Então, eu acho que umas 15 composições minhas, que eu só gravei uma até agora, que é Juntos na Eternidade, que foi uma música que eu fiz para o meu aniversário de casamento com a minha esposa. Gostaria de dar uma palhinha? Oi? Dessa música? Cantar um trechinho para a gente ter uma ideia? Sim, eu vou cantar no coro, porque, por exemplo, essa música ela fala só o seguinte, dos sonhos que eu e minha esposa temos, de, por exemplo, viajar. Junto com você, eu quero viajar a lugares que muitos almejam. Imagine você poder tirar uma selfie em frente à Torre Eiffel, ou poder esquiar, ou até em Veneza navegar. São muitas opções com você, no caso com a minha esposa. Sim, sim. Mas o lugar que realmente eu quero te levar é aqueles que olhos nunca ouviram e nem ouvidos escutaram, que Deus preparou para aqueles que o amam. E é nesse lugar que com você eu quero estar. Aí vem o coro na música. Na eternidade junto contigo, desfrutando o paraíso, e poder andar nas ruas de ouro, conhecendo um mundo vidouro. Então, a música, ela vai falando sobre isso. Então, ou seja, eu começo a música falando sobre os pontos turísticos dessa terra aqui, que eu almejo visitar com ela um dia, mas os pontos turísticos que realmente eu quero visitar
é o quê? É aqueles que Deus ele preparou lá no reino dos céus pra gente, entendeu? Sim, sim. Poder beber da água da vida, passear na cidade prometida, entendeu? Andar pelas ruas de ouro, Sim. né? Contemplar os portões de cristais, né? Que são vários cristais, vários diamantes. Exatamente. Então a música ela é focada nisso, por isso que o nome é Juntos na Eternidade. Porque o meu foco não é nesse mundo aqui. Enquanto a gente estiver aqui, a gente aproveita, vive, desfruta daquilo que Deus ele nos permite. Estando de acordo com a vontade de Deus, a gente está liberado para fazer qualquer coisa, estando de acordo com a vontade de Deus. Então, mas o foco não é aqui, né? Como o apóstolo Paulo ele fala, né? Que o nosso foco ele tem que ser aonde? Na pátria celestial, no reino dos céus. Então a música ela fala sobre isso, né? Legal. E as minhas duas outras músicas que eu tô para poder gravar, ela também fala sobre casamento também, que é Amor Eterno. E qual é o título da outra? Agora me fugiu aqui o título da música, mas como o título da música ela é minha melhor versão em Cristo, entendeu? Uhum. Que, por exemplo, eu não estando no caminho de Cristo, eu sou uma pessoa, mas com Cristo Jesus, aí eu consigo me tornar a minha melhor versão. Então eu tô para poder estar gravando essas duas músicas aí, se Deus pega e me permitir, e minha carreira musical ela começou justamente com essa música, até que eu tenho um clipe. Quem tiver interesse e quiser escutar, se você procurar lá no Kawai, Eduardo Áviles, com V mudo, você vai encontrar essa música lá. Também está disponível no YouTube, no TikTok, no Instagram e também no Facebook. Então, aquele que tiver interesse de escutar, a música está lá. E se Deus me permitir, eu quero gravar essas outras aí. Em nome de Jesus, eu creio que vai dar tudo certo e a gente está ansioso, né? Por ver tantas pérolas assim reunidas num só lugar. Você falou de Na Eternidade, também tem um poema que fala sobre Na Eternidade também. Sim. Mas é o desejo de logo estar lá, né? Sim. De poder ir para lá, não ver a hora de Cristo chegar e levar a sua igreja. Eduardo, a gente vê que a fé, ela realmente é transformadora, né? Sim, com certeza. Ela é poderosa. Então, assim, você antes não tinha essas aspirações. Não. E hoje em dia, você já tem essas aspirações, ou já tinha, mas a fé transformou o seu desejo? Não, na verdade, todas essas ideias, todas essas inspirações, porque eu falo para vocês que são inspirações mesmo, porque quando a música ela vem para mim, ela já vem pronta. Começo, Sim. meio e fim. É igual quando eu faço meus poemas também. Ele já vem pronto, né? Eu só vou, sento ali e já vou escrevendo direto. Então tudo isso começou a partir da minha conversão em Cristo. Sim. Então, eu acredito que tenha algum propósito. Você vê só o seguinte, eu falei com você que olha quanto tempo já tem isso. Quando Deus ele me deu isso foi em 2007. Então, o YouTube ele vai fazer 20 anos ano que vem. Então, eu tive aí muito tempo para me poder pegar e me preparar para o momento que eu estou vivendo agora, né? Porque eu fui me apresentar para a mídia, eu fui me apresentar, assim, digamos, para o mundo, assim, no que a gente tem hoje disponível para a gente poder se apresentar dentro das redes sociais, foi esse ano. Esse ano que eu fui me apresentar para as redes sociais. E eu já estava me planejando vários anos atrás, mas aí sempre alguma coisa, não é a hora. Quando foi esse ano de 2024, aí que foi. Todos aqueles projetos, eles saíram daqui e foram para o papel, e do papel saiu para a realidade, entendeu? Então acredita-se o seguinte, né, que tudo tem um tempo, né, de Deus, porque Deus ele tinha prometido para José que ele seria alguém importante. Você vê que no sonho ali os irmãos dele se prostravam diante dele, os pais dele também, né? No caso, o pai e a madrasta dele, né? Porque a mãe dele já tinha morrido nessa época. Então, ele sabia que Deus ele tinha algo grande para ele. Só que, para essa promessa se cumprir, entre o sonho que ele pegou e ele teve, que eram os irmãos dele se prostrando diante dele, e o acontecimento,
demorou 20 anos para poder pegar e acontecer. Então, Deus ele pode até te mostrar o propósito para sua vida, mas ele não vai te mostrar o trajeto, entendeu? Então, esse trajeto, ele vai nos capacitando, ele vai nos moldando para a gente conseguir chegar. E eu acredito, porque, por exemplo, eu tenho muitos pilotos de vídeos gravados com tema. E quando eu olho para os vídeos antigos que eu gravei, que eu não postei, e eu olho assim, eu falo, não, realmente, ali eu não estava preparado para poder estar abordando sobre aquele assunto ali. Então, eu acredito que hoje, o fato até de eu estar aqui conversando com você, foi porque o tempo de Deus ele chegou para se cumprir aquela promessa que Deus ele tinha me dado aos 17 anos. Foi a permissão de Deus, né? Foi a permissão. É isso aí, pessoal. Você está no podcast Mais Fogo Puro do YouTube. Aqui é o podcast Pod Vaso. Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E hoje estamos aqui com o meu amigo Eduardo Áviles, um gentleman. Agora fala dessa questão do gentleman, que eu estou super curioso para saber como isso entrou na sua vida. Falando aqui para essa câmera, sua câmera, então, eu quero que você olhe dentro dos olhos dos nossos telespectadores para que eles saibam o quão bom e transformador isso é. Então, oi? Chega mais para Não, mais para perto. Chega mais para perto. Isso. Então, esse conceito de gentleman, ele já existe. Não foi algo que eu peguei e criei. Mas assim, pela graça de Deus, eu sou, vamos dizer assim, alguém que está sendo um dos primeiros que está abordando esse tema dentro das mídias sociais. Porque se você for procurar na internet, se você for colocar lá, ó, Manual do Gentleman, você vai ver que o meu canal ele aparece primeiro. E não por causa da relevância ainda, porque eu tenho pouco tempo, comecei esse ano, esse meu canal Manual do Gentleman. Mas por que ele aparece então em primeiro lugar na pesquisa? Porque é um tema que não é abordado, entendeu? Essa questão do gentleman. Se você for procurar Eduardo Áviles no Instagram, você vai ver que o meu nome também ele aparece em primeiro ali lugar na pesquisa. Justamente não por causa assim da relevância, porque eu tenho muitos seguidores, não, mas isso por causa do assunto que é abordado. Como é um assunto que não é abordado por outras pessoas, o que o algoritmo ele entende com isso, entendeu? Que esse é um assunto relevante, é um assunto importante. E como só tem eu falando sobre aquela questão ali, ele vai jogar como primeiro lugar na pesquisa. Então, poucas pessoas elas desconhecem o que é realmente um gentleman. Porque você que está nos assistindo aí nesse momento, de repente você pode estar perguntando assim o seguinte, mas o que é esse tal de gentleman que esses dois estão falando aí? Dentro da crença popular, gentleman, você quer que é o significado de gentleman? É um cavaleiro. Sim. Então, ou seja, é aquele homem que ele é educado, ele sabe tratar bem uma mulher, mas ser um gentleman vai muito mais além do que você abrir a porta do carro para uma mulher ela poder entrar, ou você puxar a cadeira para ela sentar, ou você colocar ela do lado certo da calçada para ela poder ficar segura. Não, ser um gentleman ele vai muito mais além disso, porque, como a gente falou no começo, envolve postura, envolve forma de falar, e quando eu digo forma de falar, não falar palavrão. A entonação da voz também é diferente, porque o gentleman, ele procura falar de uma forma diferente, de uma forma assim mais apresentável, uma forma de falar que seja clara e também agradável às pessoas. Por quê? Veja sobre o seguinte, quem entende de frequência, quem entende de assim, sonoplastia, vai entender isso que eu estou falando. Que, por exemplo, você tem uma frequência que é agradável aos ouvidos. E a voz humana também ela tem uma frequência que, quando você atinge essa entonação, ela se torna uma voz agradável, entendeu? Sim. Então, todo gentleman, um verdadeiro gentleman, ele vai pegar, ele vai falar dessa forma. Por isso que ele pega, ele se destaca. Outra coisa é a questão de se vestir.
Como eu falei da questão, você vê um roqueiro, você reconhece ele, você vê um gentleman, você também reconhece. Nós temos um conceito que ele é bem parecido com o gentleman, que é o sigma. Mas qual é a diferença entre sigma e gentleman? Assim, apesar deles serem parecidos, eles têm conceitos assim um pouco distintos. Uhum. Só beber uma aguinha aqui. Eles têm conceitos bem distintos. Por quê? Vamos dizer assim o seguinte, vamos dizer que o sigma, ele foi um gentleman que ele teve uma decepção amorosa. Por quê? Você vai ver que o sigma, ele vai se vestir bem, como um gentleman, ele se veste, ele vai focar em estudo, ele vai focar em cuidar do corpo dele, forma de falar. Só que, por exemplo, assim, a grande diferencial entre o gentleman e o sigma são as atitudes. Por exemplo... são as atitudes. Que pesa de verdade, né? Sim. Imagina que a gente está aqui nessa mesa aqui e tal, aí beleza. Aí tem uma outra mulher ali. Aí, o que acontece? Um sigma, ele levou a mulher para poder pegar e jantar. Ele vai... aí ele foi para colocar a mão em alguma coisa. A mulher achou que ela ia pegar no celular dela. Ela pega, ela faz isso aqui. Qual que é a posição do sigma? Ele levanta e ele vai embora, deixar ela. O gentleman nunca ele vai fazer isso. Porque mesmo que ele não concorde com a atitude dela, por ele ser um cavaleiro e ele ter regras e princípio, o que ele vai fazer? Ele vai ter toda uma postura e é claro que ele não vai ficar ali nessa situação, mas ele vai saber sair dessa situação. Nunca nunca humilhando, nunca tomando uma atitude grosseira. Sempre com classe. Sempre com classe. Elegância. Com elegância. Então, e o sigma, quando ele tem uma decepção amorosa, porque geralmente quem se torna o sigma, a maioria dos sigmas tiveram decepções amorosas. Ele meio que se fecha no mundo dele. Se você for ver, tem canais no YouTube, se você procurar, só de sigma. Sempre o conteúdo dele, ele falando, não é que ele... Mas eles se intitulam como alfa, né? Sim, eles se intitulam como alfa, realmente... Mas eles também não sabem o conceito real também. Não, é porque, como eu tô falando, são conceitos diferentes, entendeu? Eles têm a visão deles. Em algumas coisas eu concordo com o conceito do sigma, porque é semelhante ao conceito do gentleman. Só que em outras coisas não tem como concordar. Porque, por exemplo, você vai ter sigma que vai falar palavrão, um gentleman nunca vai falar um palavrão. Um gentleman, ele vai tratar uma mulher de uma forma grosseira. Por mais que a mulher, ela possa, naquele momento ali, pela atitude dela, até às vezes merecer, entendeu? Ser tratada daquela forma, o gentleman, ele nunca vai tratar ela. Uma vez eu vi um reality show na Netflix, chamado Casamento às Cegas. Sim. E eu vi a versão americana desse reality show. Eu não me lembro se é na terceira temporada ou quarta temporada, só que teve um participante, o nome dele é Zach Ozaki, eu acho que esse é o nome dele. E o interessante é que é o seguinte, né? Teve duas mulheres ali que ele pegou e se interessou. O casamento às cegas é assim, né? Tem uma parede, um fica de um lado, um fica do outro, né? E eles tentam ali ter uma conexão amorosa, mas sem contato visual, simplesmente só pela conversa. E algo que me chamou a atenção nesse homem foi a postura dele. Primeiro porque realmente ele se veste como um gentleman. E segundo é a postura dele de falar. Você vê que ele tem toda uma entonação na voz dele para ele poder falar. Ele tem toda uma postura para poder falar, mas tinha duas mulheres ali para ele poder pegar e escolher. Ele se identificou com a mulher errada, entendeu? E quando ele pegou e foi conhecer ela bem, porque você tem nesse programa o período que eles pegam e se conhecem, ela pegou, ela não gostou dele, achou ele feio, ficava desfazendo dele, ela com a amiga dela ficava conversando, nossa, não quero pegar e ficar com ele, não tenho atração por ele, não sinto desejo por ele, tal. E quando ele pegou e descobriu essa situação toda, eu assim fiquei assim encantado como ele saiu dessa situação. Entendeu? A postura que esse homem ele teve,
de poder pegar e sair. Eu fico imaginando, né? Assim, é curioso, porque muitos se sentem ofendidos e simplesmente deixam aquela situação de transtorno pesar sobre os ombros. Sim. E sai fora. E aí que está a grande questão. Ele saiu com uma postura e com uma classe, Rafael, que é de admirar. E o que ele pegou, ele fez? Ele reconheceu porque, tipo assim, o gentleman ele não está certo o tempo todo. Não é porque ele é um gentleman que ele vai acertar num relacionamento. Ele vai errar, entendeu? Só que ele errou e o que ele pegou, ele fez? Aquela outra participante, que no caso era o ideal para ele, ele foi até ela, conversou, reconheceu o erro dele e falou, poxa, eu achei que aquela dali que se conectava, mas eu vejo que é você que se conecta comigo. E ela resolveu dar uma chance para ele. E você tem que ver como é que ela tratou. Ele tratou ela da mesma forma que ele tratou a outra. Com elegância, com educação, com amor, com valor. E no final ele se casou com ela. Eu acho que essa versão americana já deve ter uns 3 ou 4 anos. E eu sigo eles no Instagram. E eles estão juntos até hoje. E ela ficou grávida recentemente, teve até um filho. Nossa, que interessante. Então, por quê? Tudo pela postura dele, pela forma de falar. Porque é assim, o Rafael, o conceito do gentleman, ele é assim, um gentleman ele não aprende a falar, ele não aprende a se vestir, porque o gentleman ele tem técnicas para falar, técnicas para se vestir, que vai fazer ele se destacar, tanto no meio empresarial, quanto no meio social e também no meio amoroso. Tem um período na vida de uma mulher que, assim, ela pode se interessar naquele chamado Zé Droguinha, vamos dizer assim, né? Tem muito disso. Muito, né? E as mulheres, às vezes, acham que estão abafando, né? O que antigamente era chamado de o rebelde sem causa, né? Tal, aquele descolado, destacado, tal. Mas assim, uma coisa é ser certo, ser científico. Se você que está assistindo isso aí, você pode pesquisar isso, que isso aí que eu estou falando é uma realidade. Tem um momento na vida de toda mulher que ela vai querer um gentleman na vida dela. Isso aí é fato. E eu estava vendo um vídeo recentemente de uma mulher que ela pegou e falou que ela não usou o termo gentleman, né? Mas a postura que ela fala que o homem teve com ela era de um gentleman com ela. Apesar dela não ter se aprofundado muito, mas tinha as características ali de um gentleman. E ela falou que ela não ficou com ele. E ela falou que um dos arrependimentos dela é ela não ter ficado com esse homem. Porque ela falou, se ela pudesse voltar no tempo, ela voltaria 7 anos atrás e ela ficaria com ele. Porque todos os relacionamentos dela que ela teve depois dele não deram certo. O único que tratou ela, entendeu, com dignidade, com amor, com respeito, era esse homem. Só que, agora já era tarde, porque ele já estava com outra, e ela falou que ela se arrependia. Ela criou uma coisa na cabeça dela e, quando ela foi ver, aquilo que ela achou que era bom para ela, realmente não era. Então, toda mulher, Rafael, ela vai querer ser tratada com respeito. Toda mulher, ela vai querer segurança. Um homem que ele sabe falar, um homem que ele sabe se vestir, entendeu? Eu falo uma coisa para você. Quando o homem ele se torna um gentleman verdadeiro, a mulher dele ele não vai ter nem necessidade de olhar para outro homem. Eu faço uma pergunta para você. Imagina só o seguinte. Você acabou... Qual é a sua comida favorita? Fala aí. Minha comida favorita é coisa simples. Arroz, feijão, um purê de batata e uma carne moída bem temperada com molho. Mas coisa simples. Saiu o padrão, o famoso PF, né? Bife com fritas. Simples. Isso aí também eu me amarro, meu amigo. Um arrozinho com feijão, ali, a batatinha frita ali, um bifinho, meu irmão, entendeu? Purê de batata e a carne moída, meu Deus do céu. Me leva no céu e me traz em 2 tempos. Agora você pensa bem. Sua esposa foi lá, fez isso com todo carinho pra você, colocou ali na mesa pra você pegou e comeu. Sim. Você satisfez. Eu levo você na minha casa em seguida e eu boto o mesmo prato. Você vai ter vontade de comer? Não. Por quê?
Porque eu já estou satisfeito com o primeiro. Então, essa é a grande questão, o Rafael. Um homem, quando ele se torna um verdadeiro gentleman, ele supre a necessidade da mulher dele de tal forma que ela não vai ter necessidade de buscar isso, porque ela vai estar alimentada, digamos assim, usar esse termo aqui, sim, né? Compreendo. Alimentada, tanto na parte física, mental, espiritual, sexual e financeira. Então, se a mulher ela está suprida nessas necessidades, ela não vai ter necessidade de outro. Não estou aqui querendo dizer que se um homem ele não cumpre esse requisito, vai ser o certo da mulher ela pegar, trair ele ou não. Mas diminui bastante. Diminui, cara. Tem um ditado que é certo, meu amigo. Quem dá assistência não abre espaço para concorrência. E eu posso falar uma coisa assim, para você, cara. Hoje a gente tem o conceito assim, né, de galã, né? O Sim. cara que fica com várias mulheres e tal. Desculpa até a forma de falar aqui, o pegador, né? Vamos dizer assim. Mas eu vou te falar uma coisa para você, Rafael. Sabe o que é um homem de verdade mesmo? Aquele homem que você pode dizer que esse é o macho alfa, um homem mesmo 100% homem, 100% viril, pura testosterona, digamos assim. Caramba. É aquele que ele consegue manter uma mulher para a vida toda, entendeu? Exato. Um homem que ele consegue permanecer com a mulher dele para a vida toda, esse é o verdadeiro. Porque, Rafael, você começar um negócio é muito fácil. Sabe? Pra você manter ele... Esse que é o difícil. É o X da questão. Esse que é o X da questão. Gente, você está no Pod Vaso, podcast mais fogo puro do YouTube. E hoje você está por dentro do conceito do que é ser um gentleman. Aqui com meu amigo Eduardo Áviles, autor de livros, compositor, cantor e influencer digital. O cara é brabo. Continue conosco. Temos propaganda, Maurício? Não, pode ir direto. Pode ir direto? Tá bom, então tá demais. bom, vamos que vamos. Então assim, Rafael, olha só, Rafael, infelizmente os tempos eles pegaram e mudaram. Se você for ver, um tempo atrás, você tinha muitas pessoas que, assim, adotavam esse conceito de gentleman, às vezes até mesmo sem saber. Porque o nome gentleman em si, como eu falei, isso é uma coisa que eu estou trazendo agora, é algo novo. Se as pessoas elas forem pesquisar, eu tenho um vídeo meu que só com esse tema, o que é ser um gentleman, tem mais de 50 mil visualizações. Se você for pegar todo o meu conteúdo na internet, nesse pouco tempo, não tem o quê? 5 meses que eu comecei com esse conteúdo. Se você for colocar aí todas as minhas redes sociais, de visualizações que eu tenho de conteúdo, vai dar quase 200 mil visualizações. Então, ou seja, tem um público. E eu recebo mensagens, entendeu, de pessoas. Teve um jovem uma vez que mandou uma mensagem para mim de 18 anos. Ele pegou e falou para mim assim, poxa, continue com esse tema. Eu terei 18 anos agora e eu procurei vídeos na internet que pudesse mudar a minha forma de falar, de pensar. E são muito poucos vídeos que abordam esse tema. E eu gostei muito da abordagem sua, então continua com esse canal, porque tem me ajudado muito. E pessoas me dizendo que quando eu posto um vídeo, aquilo é como se fosse uma energia, entendeu, para ela, que o meu vídeo traz alguma coisa positiva. Então, Rafael, para mim, isso é o grande pagamento por eu estar fazendo esse trabalho. Desculpa. Algo que foi promessa de Deus para sua vida. Algo que foi Aí promessa. você está vendo agora o resultado através do testemunho do seu público. Porque realmente tem pessoas que ela tem a vida dela transformada. Sabe, Rafael, às vezes a gente fica pensando assim o seguinte, poxa, talvez você que está nos assistindo agora pode estar pensando assim, poxa, mas o que eu posso fazer então para me tornar um gentleman? Porque quando você fala assim, gentleman, aí você já pensa já o quê? Às vezes riqueza, né? Às vezes conceito, porque tem muitos influenciadores que eles falam sobre vestimenta. E se você for ver eles, o estilo deles é estilo de um gentleman. Não tem como ser, porque o gentleman ele adota um estilo chamado minimalismo. E o minimalismo, ele é o contrário da extravagância.
Enquanto a extravagância, ela visa você se mostrar pelaquilo que você tem em excesso. Ostentação. Exatamente. Que é a palavra que hoje em dia, né, Maurício, tá muito em alta. Você vê o trap ou o funk de São Paulo hoje em dia, o que você mais vê é a ostentação, né? Cordões, pesadão de ouro, pessoas com vários anéis em todos os dedos. O MD Chef mesmo usa 2 relógios. Diz ele que é um para o horário do Brasil e outro da Europa, porque ele é eurochuco. MC Daniel usa um... Caramba, chega a ser ridículo, né? Infelizmente. Mas tem gente que acha bonito. Perdoa, tá, MD Chef? Nada contra você, né? Eu não sei, de repente, esse vídeo chega lá, né? Mas não é esse tipo de elegância que a gente está mencionando aqui. E não é o que realmente abraça o conceito geral quando se fala de transformação de vida, de postura real, né? Uma coisa é você ter sucesso e mostrar aquilo que o seu sucesso trouxe para você. E uma coisa é você ter um sucesso realmente pessoal, porque você teve uma transformação de vida, primeiro com Cristo, depois com as suas posturas, com as suas palavras, com o seu pensamento, com o seu vestuário. Exemplo, roupa realmente não faz o crente, né? Porque não sei se isso é uma palavra correta, mas tem muita gente que tem uma aparência de cristão, mas não tem a vivência, né? Então a roupa não faz o cristão, mas o cristão, ele faz uma roupa, né, que realmente demonstra quem ele é, qual o reino que ele serve. E, como diz o corinho, somos cidadãos do céu. Com certeza. E o conceito de Gênoma, ele visa justamente isso, porque como ele adota o minimalismo, mas eu tenho que destacar uma coisa aqui para quem está nos assistindo. O conceito minimalista, ele não é usado só pelo Gênoma, não. Todo Gênoma, ele é um minimalista, mas nem todo minimalista é um Gênoma. Isso é uma coisa certa, porque, por exemplo, você tem vários... Porque o que é o minimalismo? O minimalismo, o próprio nome, ele já diz, é o conceito de você viver com o mínimo. Você viver com o básico, entendeu? E ser feliz com aquilo dali. Quando você leva para o conceito de Gênoma, de minimalista, você vai levar para o simples, porém elegante, entendeu? Leonardo da Vinci, ele disse certa vez a seguinte frase: a simplicidade é o auge da sofisticação. Então, ou seja, o simples, mais elegante, ele vai fazer diferença, e eu te garanto uma coisa: entra o extravagante, entra a ostentação, e entra ali o simples elegante, o minimalista. Você pode ter certeza, o minimalista, ele vai se ter mais destaque do que a extravagância. Tudo que é minimalista, ele atrai mais atenção, porque é algo bonito de se ver. Você vê que o próprio Deus, quando ele criou a natureza, ele criou a natureza bonita. A natureza é bela, mas é simples. Sim, verdade. As casas mais caras são as casas que são aonde? São em sítios, são em locais rurais. Você vê... Jardim Botânico, por exemplo. Então, tudo que é moderno, com o tempo, ele tende ao quê? A perder o valor. Tudo que é rústico, ele tende a valorizar. E o que acontece? O Gênoma, ele adota um estilo atemporal. O Gênoma, ele não vai seguir modinha. Então, cada Gênoma, ele vai ter o seu estilo próprio. A revés de cabelo, a revés de vestuário. Você tem um padrão para ser um Gênoma, mas cada Gênoma, ele tem a sua identidade. Só que tudo que o Gênoma, ele faz, ele é atemporal. Não é algo que, por exemplo, ele está fazendo agora porque é uma modinha e depois ela vai pegar e vai mudar. Então, por isso que todo o conceito de vestuário do Gênoma, ele é atemporal. Seja do calçado dele até a camisa. Todo o conceito vai ser atemporal. Porque, assim, o Gênoma, como ele usa um conceito minimalista, você não vai ver um Gênoma com estampa, entendeu? Com a coisa. Até porque, Rafael, pensa bem, já pensou que as pessoas, elas fazem propagandas de marcas sem receber nada por isso? Sim. Então, às vezes as pessoas, elas estão ali fazendo uma propaganda de uma marca, estão sendo um outdoor
ambulante, digamos assim. É verdade. E não estão recebendo nada por aquilo dali. O conceito de gentleman, ele é totalmente contrário disso. Por quê? Você vê um gentleman ali, mas você não vai ver ali, tipo assim, uma etiqueta dizendo ali, não, poxa, lá, tá vendo? Esse terno aqui é de tal... Não. Um Armani. Não, um Armani você não vai ver. E também, por exemplo, quem conhece sobre ternos de valor, vai saber se um terno ele é um terno caro ou não. Mas, por exemplo, como o gentleman ele apela mais para a simplicidade, mesmo o terno dele, ele pode ser um terno até caro. Às vezes é um terno de R$1.000, R$2.000. Sim. Tem gentleman que paga até R$10.000 no gentleman, que é um terno todo trabalhado. Sob medida, né? Sobre medida e alfaiataria. Sim. Só que, por exemplo, ainda assim, sendo um terno de R$10.000, você vai olhar para ele, você não vai dizer que é um terno de 10 mil, entendeu? Porque ele não compõe aquela imagem que ele está colocando sobre si, é isso? Exatamente. Então, dentro do quesito vestuário, o gentleman ele vai sempre apelar para a simplicidade. E pode você ter certeza, Rafael, a simplicidade é aquilo que traz mais valor, entendeu? É verdade. As coisas. Agora, outra pergunta que não quer calar. Sim. Dentro desse tema. Sim. Você está dizendo aí, né, dando várias pistas do que é ser um gentleman. Sim. Mas vamos desenhar um gentleman agora. Certo. Exemplo, eu sou evangélico, mas Sim. talvez tivesse aqui alguém que não fosse. Sim. Haveria a possibilidade de ter um padrão para nós dois? Ou é um padrão para um cristão e para alguém que não é diferente? Então, o conceito gentleman, ele não tem a ver com a religião em si, Sim. entendeu? Apesar dele aparecer a todo momento na Bíblia. Se você for procurar na Bíblia o conceito de gentleman, você não vai encontrar essa palavra lá. Mas toda a filosofia gentleman E o conceito, eles estão na Bíblia. Mas você vai encontrar muitos gentleman que não são cristãos, entendeu? Sim. Então, por exemplo, um espírita ele pode ser um gentleman? Pode, com certeza, e deve ser, entendeu? Um ateu pode ser um gentleman? Pode ser, e deve ser. Um cristão, ele deve ser, eu acho que o cristão mesmo, o que acontece, esse que realmente deveria, porque... Não, com certeza, esse mais por obrigação, porque o conceito de gênero, ele tem tudo a ver com o cristianismo. O nosso amigo Maurício aqui, o técnico, ele tá fazendo a participação do público, sabe? Ele tá aqui tão envolvido no assunto, mas tá gostoso, né, Maurício? Eu só tô preocupado com a hora. Quantos minutos a gente tem? 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos? Meu Deus do céu. Nossa. Então vamos lá. O que eu preciso pro meu vestuário? Eu já entendi que eu não posso falar palavrão. Sim. Eu já entendi que eu tenho que ter uma entonação vocal clara, limpa. Eu não posso ter gírias, né? Então, para identificar um gentleman, assim, um vestuário, para que a pessoa possa entender como se vestir de forma elegante, minimalista, contudo, no caso, simples, né? Isso. Minimalismo e simplicidade. Exatamente, andam lado a lado. Então, assim, como eu falei para você, o conceito do gentleman ele vai além da religião. Mas, assim, por um homem ele poder pegar ele ser um gentleman, ele, como eu falei, é pouco tempo para a gente poder falar, porque é o mundo. Você viu, nesse pouco tempo que a gente está aqui, quanta coisa, entendeu, foi falada? Sim, com certeza. Seria necessário até mesmo um segundo podcast só para falar desse tema, do gentleman. Porque nós temos a questão de barba, entendeu, para... por exemplo, todo gentleman tem que usar barba? Não, mas se você... Que alívio. Eu não tenho muita barba, então, nossa. Mas, por exemplo, você tem o gentleman que usa barba, você tem o gentleman que não usa. Sim. Então, tem gente que... mas eu quero ter barba, como é que eu posso ter? Você tem como pegar e ter. Por exemplo, a sua forma de falar. Há anos atrás, se você ouvisse a minha voz, você fala, poxa, o que você fez na tua voz? Fez alguma operação? Porque a minha voz ela era bem mais fina. Mas você tem técnicas vocais que você usa para você poder mudar a sua entonação, a sua forma de pegar e falar. Você quer crescer a barba? Você tem formas de poder crescer. Por exemplo, a minha mandíbula não era desenvolvida, mas eu comprei um aparelhinho, entendeu? Que fez a minha mandíbula pegar e desenvolver. Assim, Rafael, a grande questão é o seguinte, para poder ser um gentleman, não precisa de grandes coisas. São pequenos detalhes
que você vai mudando na sua vida, que você tira uma coisinha aqui e acrescenta, que vai fazer a diferença. Eu costumo dizer, assim, para a gente poder estar encerrando aqui, quando estamos nos minutos finais, dar o exemplo da corrida de cavalo. Talvez você aí que está nos assistindo não tenha visto ainda uma corrida de cavalo. Sim. Mas a corrida de cavalo ela é assim, né? Você tem lá, o primeiro cavalo ganhou 20 mil, o segundo cavalo ganhou 5. Mas qual foi a diferença de um para o outro? A diferença de quê? É de nariz. Porque na hora que o cavalo ele chega ali na linha de chegada, é batida uma foto. E o que vai fazer a diferença, às vezes, é 1 centímetro a mais de um nariz. Então, o que fez ele ganhar? Não foi a melhor ração, não foi o melhor treinador, o melhor pasto, o melhor capim, não foi o melhor desempenho, mas o que fez ele ganhar? Um detalhe. Então, dentro do conceito Gentleman, isso é uma realidade. O detalhe faz toda a diferença. Você acrescenta uma coisinha ali na tua vida, e você tira uma coisa e acrescenta outra, e isso vai fazer totalmente a diferença. E foi isso na minha vida. Eu mudando uma coisinha aqui, mudando uma coisinha ali, porque eu não sou rico. Quem é rico vai lá, simplesmente faz procedimentos estéticos, harmonização facial e tal, e muda. Se eu mostrar uma foto para você de alguns anos atrás, você fala assim, não, isso aqui não é você. Igual tem pessoas, se você for procurar lá no meu canal lá, você vai ver lá algumas fotos minhas lá, você fala, não, o que esse cara fez? Mas não foram coisas simples que eu fui fazendo ao longo dos anos, né? Isso, tempo. Que eu fui me dando resultado. Então, para ser um Gentleman, você só precisa de uma coisa: querer, entendeu? Porque quem quer, arruma solução. Quem não quer, dá desculpa. Então, qualquer um pode pegar e ser um Gentleman. Como eu falei para você, tem muita coisa para poder ser falado. Mas, se vocês quiserem que a gente aborde esse assunto aqui, ou você também quiser que eu volte aqui para poder voltar... Vocês querem, né? Eu quero. O Maurício também quer, né, Maurício? O Maurício tá ali ligadão. Então, posso ser um Gentleman de calça jeans, camiseta, manga regata simples e chinelo? Não pode. O chinelo quebrou. Quebrou, né? O chinelo quebrou. Deixa eu ver aqui. Então, essa roupa aí de cima, mas tem que ser com o quê? Com... Então, porque tênis? Porque, por exemplo, você tem a diferença entre tênis e sapatênis. O Gentleman usa tênis. O tênis é atemporal. O sapatênis, ele é modinha. Então, ou seja, como eu falei, o Gentleman ele usa sempre coisas que são atemporais. Então, qual é a calça do Gentleman? Você não vai ver um Gentleman com uma calça desrasgada. Sim. Você vai ver, não vai ver um Gentleman com aquelas calçadinhas que parece uma onça. Uma vez eu vi uma calça... uma calça jeans que parecia até uma zebra. Eu falei, isso não vai. O Gentleman ele vai optar por uma calça jeans, como eu falei, calça jeans mesmo, normal, com uma cor padrão. O Gentleman ele sempre vai optar por cores neutras. Nunca vai optar por cores extravagantes, entendeu? E nem por estampas. Então, como você falou, você pode pegar esse um Gentleman, você vai usar uma camisa básica, da cor que você quiser, sendo verde e tal, mas sem estampa. A estampa, ela pode até ser, mas ela não pode ser algo muito escandaloso, entendeu? Às vezes só como é que você fala? Aquele logozinho. Um logo, né? Isso, um logozinho pequeno até vai, tá dentro do conceito do Gentleman, mas nada extravagante. A calça jeans, como eu peguei e falei pra você, e o seguinte, o básico pro Gentleman de calçado. Tênis branco. Sempre. Sim. Você quer começar pelo básico? Gente, é branco. Não é amarelo, não é bege, não é cor de barro, tá? É branco. Você vai começar ali com tênis branco. Por quê? Esse tênis branco ele vai combinar com qualquer coisa. Depois você vai lá, aí você teve... Porque quando o sapatênis ele é sempre mais barato do que o tênis. Então, você vai lá, conseguiu comprar o tênis? Beleza, você começa a comprar de pouco a pouco, daqui a pouco você tem ali... Um vestuário. Exatamente, um leque para você poder fazer as suas combinações, entendeu? Então, você compra uma aqui, você compra uma ali e tal, e daqui a pouco você faz. Se você quiser aprender sobre combinações, ou você assiste o meu canal, ou você procura. Se você procura assim, combinações de roupa, você vai ver vários canais na internet que falam sobre combinações de roupa. Sim. Eles não vão tratar do assunto Gentleman em si, mas o conceito que o Gentleman ele aplica de vestuário, tem muitos ali que... Um canal que de vez em quando eu acompanho é o Macho Alfa, do Coloral.
Sim. É muito bom. Muito bom. Por exemplo, um canal, o cara que ele não é um cristão, entendeu? Ele se diz até agnóstico, mas assim, questões assim de cabelo, barba, até mesmo vestuário, não concordo 100% com tudo, mas assim, muitas coisas que ele fala, também é o canal do Fialho, entendeu? Fialho TV é um canal que ele ensina e tem muitos outros. Tem canais que infelizmente eles só são exclusivos do TikTok, outros são só do YouTube, né? do YouTube, outro só do Kawaii. Mas se você for procurar nesses, como é que você fala, nessas redes sociais, sempre vai encontrar. Mas como eu falei para você, a gente falou aqui do básico, de pegar ser o Gentleman. Então, mas o principal, para você identificar um Gentleman, você vai identificar ele pela forma dele se divertir, a forma dele falar e o comportamento. Esses são os 3 pilares para um homem ele pegar ser o Gentleman. Vestuário, forma de falar e a forma que ele vai se comportar, a forma que ele vai tratar as pessoas. Tá certo. Pessoal, Pod Vaso, Rafael Martins, Eduardo Áviles e, é claro, nosso amigo Maurício Monhães. Tu tá com vergonha de levantar aqui. Não é, rapaz? Não, que isso. Vai escondidinho, beirando a parede. Nem que ele me olhe mais. Nada. Também depois dessa elegância toda aqui, né? Nada. O que Na acontece? chegada dele, tu vira. Mas assim, mas Jesus, É. Não, é uma presença visual, auditiva e olfativa. mas você sabe por quê? Que o perfume do homem entrou aqui e ficou. Mas você sabe por que vocês estão achando isso realmente de mim? É porque o reflexo de vocês estão batendo em mim, entendeu? Eita, glória! Recebo! Aí, como o reflexo de vocês está batendo em mim, vocês estão enxergando isso tudo, entendeu? Tá, é isso aí. Divide, é isso aí. Gente. Olha só, Rafael, eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigado por me permitir de poder Eu que agradeço. expandir, entendeu, esse conceito. Se você gostou, se você assim, isso te ajudou de alguma forma, se com esse conteúdo aqui eu conseguir ajudar alguém, uma pessoa só, Já é o suficiente. já né? valeu a pena, entendeu? E você está convidado para se inscrever no canal aqui do Pod Vaso. E também no canal do Gentleman, do Eduardo Áviles, com certeza. Manual E do os outros canais também, né? Isso, eu tenho também o canal Por Trás das Câmeras. Por Trás das Câmeras. Conhecendo a vontade de Deus. Mas isso aí são coisas para um outro podcast, outro né? podcast. É isso aí. Eduardo, satisfação tremenda, meu amigo. Eu que agradeço. Tamo junto e misturado. Pode falar isso, Gentleman? Pode. Pode? Pode ser. Agora eu tô preocupado, né? É tudo aos poucos, entendeu? É tudo aos poucos, né? É tudo aos poucos. Ser um gentleman é uma escala. Ninguém nunca vai conseguir ser um gentleman 100%. Você sabe qual é o único que conseguiu chegar a 100% de um gentleman? Só Jesus Cristo. Só é Jesus Cristo. Ele é o gentleman 100%. Nós estamos nessa questão de degrau. Então, o que acontece? Infelizmente, a gente nunca vai conseguir alcançar nessa terra aqui. Sim. Só conseguimos alcançar esse patamar só no reino dos céus. Então, até lá, nós estamos aprendendo. Eu até hoje estou aprendendo. Estamos todos nessa escola. Estamos todos e eu nessa espero que escola. você venha junto com o Eduardo Áviles e se inscreva no canal dele, Manual do Gentleman. Manual do Gentleman. Tá certo? Gente, Rafael Martins, satisfação imensa, autor do livro Ano, Segredo da Graça e da Conquista. Visite o nosso livro no Clube de Autores. Seus livros estão em alguma plataforma? Ainda estão para ser lançados, mas é para o ano que vem. Pro ano que vem, acompanhem o Eduardo, que vocês vão ver lá os livros deles e, tenho certeza que será muito especial para vocês. Com Tá certeza. bom? Gente, até a próxima.